Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida. Que a graça do Senhor esteja contigo. Que o Senhor fale ao seu coração mais uma vez. Me perdoem aí, domingo passado eu não consegui fazer esse culto online por puro cansaço. Nós participamos de um evento de 3 dias, no qual ministramos também, oramos por pessoas, né? Cuidamos de pessoas durante 3 dias intensos. Então, quando cheguei em casa no domingo à tarde, eu não tive forças para fazer esse culto, que realmente estávamos muito cansados, né? A gente participou lá do que a gente chama de encontro com Deus. Se você ainda não participou de um encontro com Deus, que normalmente começa na sexta-feira à noite, é sábado o dia inteiro e também até o domingo. Então, se você nunca participou, seria bom que um dia você participasse. Se você tiver desejo de participar, pode me mandar mensagem em particular, falando: pastor, eu tenho vontade de participar do encontro com Deus, e nós vamos preparar aí, ver uma próxima data para que você consiga participar do encontro com Deus. Amém? Vocês têm acompanhado aí na televisão bastante, que tem falado aí sobre a guerra em Israel. E eu não sei se você já percebeu que todos os cristãos, né, principalmente os evangélicos, eles ficam o tempo todo postando nas redes sociais e falando sobre Israel. Você vai ver que em jornais de notícias mais, TVs de notícias mais conservadoras, elas estão falando bastante também, tá? A Jovem Pan, por exemplo, fica na programação o dia inteiro só cobrindo a guerra de Israel. E por que nós cristãos prestamos tanta atenção em Israel? Porque a Bíblia diz que a salvação, ela veio de Israel. Então, o nosso Salvador, ele é do povo de Israel. Por isso que a palavra que nós lemos, né, que nós vamos ministrar aqui, ela veio ali do meio de Israel. Então, nós sabemos que a Bíblia diz que o povo de Israel é o povo escolhido por Deus. E a Bíblia também diz para a gente, tem textos na Bíblia que diz claramente, principalmente lá em Isaías, não me lembro se capítulo 7 ou 8, mas Isaías vai dizer também que todas as nações se reunirão para confrontar a nação de Israel. Então, você percebe que Israel é um dos menores países do mundo, e mesmo assim, mesmo que não houvesse, que não haja guerra, você vai ver que Israel ele está sempre aparecendo nas notícias, nos jornais. Isso por quê? Porque Israel por si só já chama a atenção. O fato de Jesus vir de Israel já mostra um motivo, já dá uma razão, principalmente para os muçulmanos e religiões afro começarem a ter raiva de Israel, a ter ódio de Israel. Israel, aonde nasceu o nosso Salvador, talvez a nação mais perseguida do mundo. Então você vai ver Israel sendo levado, primeiro fica escravizado por 400 anos no Egito, depois você vai ver Israel ficando 70 anos cativo ali pelo rei da Babilônia, depois você vai ver Israel sendo totalmente destruído no ano 70 depois de Cristo, depois você vai ver Israel de novo espalhado e destruído no ano de 135, 136 depois de Cristo, e aí eles passaram mais de 1.800 anos espalhados pelo mundo, e quando chegou em 1948, com a participação aí da assinatura de um brasileiro, se não me falha a memória, Oswaldo Aranha, com a assinatura desse brasileiro, então as Nações Unidas decide que Israel pode voltar para o seu lugar e eles podem ali constituir o povo. E a gente sabe pela história que em 1948 Israel então ele assume por volta de 50% só do território que antes era deles,
ali em Israel, exatamente porque tem ali o povo ali ocupando, tem a Cisjordânia, tem os palestinos, tem a Síria que pegava um pedaço ali também, mas ali um pouco que era dominado ali também pelo Líbano, né? Pela corrente ali, principalmente de Hezbollah, mas eles decidem então entregarem. O mundo decide entregar a Israel em 1948 a terra, e então judeus do mundo inteiro começam a voltar para Israel. E o fato da palavra de Deus, a Bíblia que você conhece hoje, ela veio de Israel. Então ela veio do povo hebreu. Ela foi escrita pelos hebreus. Então, toda a palavra, tanto na parte cultural, você vai ver que ela tem as raízes no povo hebreu. Então, o mundo inteiro, pelo menos os evangélicos, vamos lá, o mundo inteiro tem ódio de Israel porque odeia Cristo. Jesus falou: se perseguiram a mim, quanto mais vos perseguirão, né? Então, Jesus já adiantou que nós, por sermos discípulos dele, seríamos mais perseguidos do que ele foi em terra. Por isso o mundo inteiro odeia Israel e por isso o mundo inteiro quer destruir Israel. Por exemplo, um grupo chamado Hamas atacou Israel, e porque esse grupo chamado Hamas atacou Israel, então já veio um outro grupo chamado Hezbollah, que fica ali no Líbano e também ocupa um pedaço do território da Síria, também começou a bombardear Israel. E agora o Irã também disse que vai entrar na guerra contra Israel. Então, se você olhar, você vai ver que Israel ele está cercado ali por nações que são majoritariamente muçulmanas, que odeiam Israel e querem, não é só ocupar o espaço de Israel, mas elas querem destruir Israel. O fato é, e o que isso tem a ver com o que eu creio que Deus colocou no meu coração hoje? Isto leva para a gente que a Bíblia diz que no fim dos tempos haverá uma grande batalha, e essa grande guerra que vai acontecer é exatamente das nações, de várias nações do mundo querendo destruir Israel. Então Deus vai se manifestar para defender o povo de Israel. Mas o fato é que quanto mais os rumores de guerras aumentam, mais isto é um sinal para os cristãos de que Jesus voltará. Lá em Mateus capítulo 25, versos de 1 a 13, Jesus conta a parábola, por exemplo, das 10 virgens. Ele diz assim: o reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Então, antes de falar um pouquinho mais sobre essa parábola que Jesus conta das 10 virgens, nós precisamos entender um pouquinho mais porque ele contou.
Lá em Atos, capítulo 1, versos de 9 a 11, diz assim, você conhece a história, Jesus ele sofreu por 12 horas, ele foi crucificado, ele se entregou na cruz, ele morreu na cruz, ele foi sepultado. Ao terceiro dia, quando foram visitar o sepulcro lá, Maria Madalena e outras foram visitar o sepulcro dele no terceiro dia, viram que o sepulcro dele já estava vazio, a pedra tinha sido removida e não tinha ninguém lá dentro, e haviam anjos ali perto do sepulcro que disseram a elas: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Porque Jesus já havia contado, mas os discípulos não tinham conseguido compreender 100%, mas Jesus havia contado que ele haveria de sofrer e que seria morto e que seria crucificado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Pois bem, Jesus ressuscitou, e quando Jesus ressuscitou, ele apareceu novamente aos discípulos. Ele apareceu algumas vezes aos discípulos, e chega um certo tempo que ele começa então a ensinar a dezenas e dezenas de pessoas. Ele começa a ensinar. Então nós temos dezenas e dezenas de pessoas que viram Jesus e que receberam os seus últimos ensinos antes que Jesus subisse aos céus. E aí, em Atos 1, 9 e 11, já depois que Jesus deu algumas instruções, ele diz assim: tendo dito isso, falando de Jesus, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Então a Bíblia está dizendo aqui que chegou depois que Jesus ressuscitou e depois que Jesus ensinou a muitos aqui na terra. A Bíblia diz então que enquanto eles olhavam para Jesus, Jesus começou a subir. Os pés dele saíram do chão e ele foi subindo. Então foi subindo, subindo. E a Bíblia diz que os discípulos que ali estavam, eles ficaram olhando e viram com os próprios olhos, viram Jesus flutuando no ar e subindo. E ele subiu tanto até o ponto em que Jesus ele sumiu no meio das nuvens, de tão alto que ele foi subindo até desaparecer. E o texto continua: de repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, é o povo ali que estava olhando Jesus subindo, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então, quando Jesus começou a subir e ele já estava desaparecendo no céu, apareceram 2 anjos. E esses 2 anjos, chamando aqui de 2 homens vestidos de branco, mas nós cremos que são 2 anjos, esses 2 anjos disseram: por que vocês estão tão assustados vendo Jesus subir agora? E eles disseram: este mesmo Jesus que vocês viram subir agora, ele voltará da mesma forma como vocês o viram subir. Então, já aqui que Jesus acabou de subir, já tem 2 anjos avisando: da mesma forma que Jesus subiu, ele voltará. Então, assim como Jesus veio ao mundo, se entregou, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, e ele esteve aqui entre nós ainda ensinando depois de ressuscitado, ele está dizendo assim: ele voltará. Então, existem vários textos na Bíblia que dizem que Jesus voltará. E essa volta de Jesus, ele vem para exatamente arrebanhar a igreja, ou seja, aqueles que creem em Jesus. Ele vem para arrebanhar todos aqueles que creem nele, para levar para a terra prometida. Então, Jesus, ele virá nos arrebatar, ele virá nos levar para a terra dele. Isso aí nós poderemos, por exemplo, ver lá, e depois você pode ler com calma, em Tessalonicenses lá, capítulo 5. Mateus 24, um pouco antes ali de Jesus falar das virgens, o texto da Bíblia diz assim, Jesus tentando explicar o que haveria de acontecer nos últimos dias. Então ele diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim.
Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a Bíblia, Jesus já disse em Mateus capítulo 24, lá nos tempos de Jesus, que quando o Novo Testamento foi escrito, Jesus já adiantou que as nações do mundo iriam odiar os cristãos. Então, ele avisou que nações se levantariam contra o povo de Deus. Então, ele já adiantou que quando chegar o tempo do fim, ou seja, quando estiver próximo à volta dele, lembra? Os anjos falaram que ele voltará, assim como vocês viram ele subir, ele voltará. Então, Jesus ele está dando dicas para nós, existem várias na Bíblia, estou só citando algumas. Ele deu dicas para nós de que, como que eu vou saber quando Jesus voltará? Ele fala assim, ele não dá a data certa para ninguém, isso ninguém sabe, eu ainda vou falar sobre isso. Mas ele fala assim, que um dos sinais é que nós vamos começar a ouvir sobre guerras principalmente contra o povo de Deus. Então, agora, você vê um grupo como os extremistas do Hamas entrarem em Israel, matarem 40 bebês. Alguns desses bebês, eles arrancaram a cabeça. Você viu na televisão que a boa parte dos sequestrados e mortos são pessoas idosas, que não tinham como se defender. Você vai ver que dos que foram levados, sequestrados, boa parte eram crianças. Dos relatos de mortos, parece que 700 e poucas pessoas são crianças. Então, você vê que é um grupo que ele não foi para guerrear segundo as regras mundiais que existem aí da moral da guerra, em que você ataca soldado contra soldado, em que você não pode atingir civil. Não, quando o Hamas entrou, eles só atingiram os civis, porque eles não seguem moral nenhuma, eles não seguem nenhum tipo de regra. Nós temos no Brasil, e as pessoas não abrem os olhos para isso, nós temos no Brasil diversos partidos como PT, PCdoB, PCO, PC, PSOL. Nós temos vários partidos no Brasil que são apoiadores, são estimuladores, são motivadores de movimentos como o do Hamas. Por isso é só uma perninha da centopeia de razões pelo qual nós cristãos nunca deveríamos votar em nada da esquerda. Porque eles apoiam grupos que matam bebês, que degolam bebês, que matam idosos, e filmam com o próprio celular do idoso e depois manda nas redes sociais do próprio idoso. Então é um grupo demoníaco. E Jesus já avisou que eles se levantariam. E o texto diz, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. É por isso que nós nunca apoiaremos qualquer nação que se levante contra Israel. Qualquer nação que se levante contra Israel se torna automaticamente, ou deveria se tornar automaticamente, inimiga, uma nação inimiga dos cristãos. Nós deveríamos considerá-los como cristãos.
E o texto ainda diz: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é um mundo que nos persegue, que está perseguindo cristãos, e o que eles estão trabalhando? Eles estão trabalhando para estimular os cristãos a deixarem de serem cristãos. Eles estão trabalhando para estimularem os cristãos a deixarem de ser cristãos por causa da perseguição. Eu quase agora ouvi nas redes sociais o Juliano Som, um cantor coreano que mora no Brasil. Não sei, eu acredito que ele nasceu no Brasil, eu não sei, mas eu sei que a origem dele é coreana. E ele é da Coreia do Sul, e ele fala que ouvia muitas histórias na Coreia do Sul em relação à Coreia do Norte. E uma das histórias que ele ouviu é que o exército coreano, o exército da Coreia do Norte, falou para uma família que eles deveriam negar Jesus Cristo. E se eles não negassem Jesus Cristo, eles seriam mortos, enterrados vivos. Eles seriam enterrados vivos. Então eles cavaram um buraco e eles disseram para aquela família: se vocês negarem Jesus Cristo, se vocês negarem o cristianismo, então vocês não serão enterrados, mas se vocês não negarem, serão enterrados vivos. E aí o Juliano Som contando que a família então foi colocada no buraco. As crianças então ali desesperadas começaram a falar para os pais negarem por causa do medo que elas estavam. Os pais então pediram para que elas ficassem quietas e confiassem no Senhor, e então os pais começaram a cantar, a louvar e a adorar a Deus. E aí, enquanto eles adoravam a Deus, começaram a ser enterrados. Primeiro sumiram as crianças no meio ali da terra, e depois sumiram os adultos. Mas a história diz que a maior parte das pessoas que assistiram essa cena, incluindo os soldados, se converteram a Jesus por causa do testemunho dessa família. Então a Bíblia diz que a maldade ela vai aumentar. Então qualquer história que você ouça aí, ai que injustiça o que Israel está fazendo. 40 bebês foram decapitados. 40 bebês foram decapitados. Que mal faz a alguém um bebê? Então isso, você precisa ficar atento a falar: pastor, mas você está misturando as coisas. Não estou misturando. Isso que está acontecendo em Israel é bíblico. Se Deus não levantasse outras nações para guardar Israel, Israel não teria voltado para a terra deles, e Israel não existiria, porque todos teriam matado. Se parte do mundo não tivesse se levantado para lutar contra Hitler, Hitler iria matar todos os judeus do mundo. Por pura maldade. Então por que as pessoas se levantam com tanto ódio de Israel, se Israel está lá e não está mexendo com ninguém? Porque isso é bíblico. Porque isso é demoníaco. Porque Satanás odeia o povo de Deus. E se eles puderem, eles vão matar o povo de Deus. A gente não percebe, mas o nível de perseguição contra a igreja no Brasil, e Deus me falou isso em sonho em dezembro do ano passado, você já percebe que o nível de perseguição contra a igreja cristã evangélica no Brasil, ela já está aumentando. Você já está vendo que homens de Deus e mulheres de Deus inocentes foram presas por causa de atos do dia 8 de janeiro. Eles estão neste momento presas. São pessoas que foram condenadas. Aí compara a senhora que estava no dia 8 de janeiro de frente com um quartel orando e foi considerada terrorista. E aí o governo brasileiro não considera terrorista o Hamas, que degola crianças. Então, preste atenção, a maldade, conforme a Bíblia diz,
A maldade está aumentando. O amor de muitos está esfriando. Mas o que a palavra também nos diz? O que a palavra diz para nós que somos perseguidos? Ela diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, isso aqui, eu estou dando aqui um pano de fundo para você compreender quando eu concluir ali com a parábola que Jesus comentou das 10 virgens. Então, ele diz aqui que o fim dos tempos está chegando. Então, uma das coisas que você já pode guardar de cara é: haverá um fim. E quando esse fim chegar, para onde você vai? Quando o fim chegar, para onde você vai? Como assim, pastor? A Bíblia diz que existem 2 caminhos eternos. Todos nós iremos para um caminho eterno. Mas existem 2 caminhos eternos. Um é o inferno e outro é o céu. Um é a condenação, o outro é a salvação, que é para aqueles que creem em Jesus Cristo. E a Bíblia diz ainda em Mateus 24, no verso 27, diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então, há vários textos na Bíblia dizendo que Jesus vai voltar. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, de Jesus. E todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então a Bíblia está dizendo assim, que se você não crer em Jesus, vai ter um dia que ele vai aparecer e você vai crer. Só que a Bíblia está dizendo que quando ele aparecer, aí já não dá mais tempo de você crer. Já não dá mais tempo de você crer, porque agora ele já voltou. Porque a salvação é de graça e ela é pela fé em Jesus Cristo. E aí está dizendo que quando todos virem Jesus descendo dos céus numa nuvem, aí não tem o que falar que não existe, porque você está vendo um homem em cima de uma nuvem, só pode ser Jesus que está relatado na Bíblia. E aí ele está dizendo assim que todos vão crer, só que aí eles vão temer. Eles vão temer, eles vão ficar apavorados. A Bíblia diz que eles vão se lamentar. Sabe o que é se lamentar? Vão começar a chorar porque não acreditaram quando tiveram a oportunidade de seguir Jesus como Senhor e Salvador. E aí por isso eles lamentarão, porque viram que aquilo que ouviram vão ver que aquilo que ouviram é verdade. E aí o que o texto diz? E Jesus enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos. Então Jesus começa a resgatar todos aqueles. Quem são todos aqueles? São aqueles que já foram um dia na igreja? São aqueles que um dia já acreditaram em Jesus, mas depois... Não, eles vão buscar todos aqueles que perseveraram até o fim. Sabe o que é? Aqueles que mesmo o mundo falando, isso aí é coisa de babaca, religião, Jesus Cristo é coisa de otário, Jesus Cristo é coisa de gente atrasada, essas pessoas não sabem de nada, ir em igreja é coisa dos antigos, e igreja não significa nada. Então as pessoas que dizem isso, significa que elas vão ficar, elas não perseveraram. Mas aqueles que apesar do mundo acharem elas ridículas, mas elas continuaram com Jesus, esses que perseveraram até o fim, a Bíblia está dizendo então que os anjos do Senhor virão resgatá-las. Agora, Deus faz questão de não dizer para nós
quando é exatamente que ele vai voltar. E por que ele faz isso? Para que não venham os espertinhos, para que não venham os espertinhos, e como ele sabe que Deus vai voltar, por exemplo, só um exemplo, tá, gente? Ninguém sabe o dia, mas Deus vai voltar no dia 31 de dezembro de 2023. Vamos supor que essa é a data. Supondo. E aí, o que muitos fariam? Ia fazer o que quisessem da vida deles até o dia 30. E no dia 30 se converteria ao Senhor como, Senhor, estou arrependido. É só porque ele sabe que o tempo acabou. Mas Jesus, Deus, ele quer com ele pessoas que decidam andar com ele. Apesar de toda a perseguição. Mateus 24 diz assim, 36. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Ele está dizendo que nem Jesus sabe o dia e a hora que o Pai vai voltar. O próprio Jesus está dizendo isso. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Veja, no tempo de Noé, que é uma comparação que a palavra está fazendo, no tempo de Noé, Deus mandou ele construir uma arca. E por quê? Porque Deus enviaria um grande dilúvio sobre a terra e todos morreriam. Só seriam salvos aqueles que estivessem dentro da arca. Então Noé ficou centenas de anos construindo a arca. Ele ficou muitos anos construindo a arca. Tempo suficiente para que todo mundo soubesse que um homem estava construindo uma arca. E todas as pessoas daquele tempo ficaram sabendo, porque viria um grande dilúvio. Mas as pessoas já achavam que Noé estava louco, até o dia que o dilúvio veio. Mas aí a Bíblia diz que o próprio Deus fechou a porta da arca. Por quê? Ele salvou somente aqueles que acreditaram, não aqueles que viram o dilúvio, mas aqueles que acreditaram antes do dilúvio que viria o dilúvio. Assim, Jesus não vai salvar aqueles que, quando o virem, entregarem a vida para ele. Jesus vai salvar a vida de todos aqueles que, mesmo sem vê-lo, creram nele e esperaram pela vinda dele, pela volta dele. Então, assim como foi uma surpresa o dilúvio no meio do deserto, que não era para ter chovido, ali naquela região, principalmente a ponto de alagar o deserto, então Jesus está falando, quando ninguém esperar, ele volta. Aí no verso 42 ele diz assim, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. O que a Bíblia está dizendo? Você precisa tomar uma decisão de andar com Jesus firmemente. A Bíblia está dizendo assim, por quê? Porque o dia que ele voltar, não adianta crer nele mais. Porque nós temos que crer enquanto ele não voltou e perseverar na fé com ele até o dia da volta dele. Caso contrário, você não será resgatado por ele. E por que ele diz vigiem? Ele falou assim, porque você precisa manter a sua fé em Cristo todos os dias, constantemente. Você precisa participar do corpo de Cristo, da igreja, todos os dias, constantemente. Você precisa obedecer a palavra dele todos os dias, constantemente. Você precisa orar a ele, conversar com ele todos os dias, constantemente. Você precisa jejuar constantemente. Por quê? Porque ele está falando assim, porque eu vou voltar. E aqueles que permanecerão em mim, eu vou resgatar. E porque ele diz vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, vocês não sabem que dia virá o Senhor. Porque primeiro você não sabe. A outra coisa que pode acontecer é, eu não sei o dia da minha morte. E você também não sabe. E pode acontecer que antes de Jesus vir, eu morra. Pode acontecer. Eu preciso estar preparado da mesma forma.
Então eu preciso estar com a minha fé em Jesus Cristo, em obediência a Cristo, e se acontecer da manhã sair na rua, ser atropelado e morrer, eu morri crendo em Cristo. E a Bíblia está falando, você precisa manter a vigilância. 43 de Mateus 24 diz assim, mas entendam isto. Aí ele está dando um outro exemplo. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Porque o Filho do Homem, Jesus, virá numa hora em que vocês menos esperam. Então Jesus, ele resgatará as pessoas que vivem esperando a sua volta. Vou repetir. Jesus resgatará as pessoas que vivem esperando a sua volta. Estejam elas já mortas com o corpo no cemitério ou estejam elas vivas. Mas ele resgatará aquelas que morreram ou que vivas esperam nele. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Eu me lembro que tinha um amigo do meu pai, faleceu, inclusive ele faleceu o ano passado, pastor Ezequias. Eu lembro que um dia ele foi na casa do meu pai, e na época eu era jovem, e eu não queria esse negócio de participar de igreja, eu não queria ir para a igreja. E aí eu lembro que ele chegou na casa do meu pai e ele disse para mim assim, e você, quando que você vai se firmar com Deus? E eu disse para ele assim, pastor Ezequias, quando eu for velho e já tiver a minha família, então eu volto para Deus. Aí ele disse assim para mim, e quem foi que disse que você vai ficar velho e que você vai ter uma família? Ele só falou isso e saiu. E ele tinha razão. Quem sabe eu só estou vivo hoje porque eu entreguei a minha vida a Jesus. Porque eu comecei a andar firme com Ele. Porque, como vocês, quem anda comigo já conhece a história, eu já fui ameaçado de morte pelo menos 7 vezes. Por 7 vezes tentaram já me matar. Então, eu lembro que quando eu ouvia uma voz falando ao meu ouvido bem clara, como eu falo com vocês, quando a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus no meu ouvido, ele disse assim, hoje você vai ter de decidir, ou você anda comigo, ou você anda sem mim, não tem meio termo. Ou nós andamos com Deus, ou nós andamos sem Deus. Quando eu ouvi essa voz, na hora eu temi, e eu fui e falei para o meu pai, eu quero entregar minha vida para Jesus. Porque eu entendi o recado de Deus. Não tem meio termo, ou eu ando com Ele, ou eu ando sem Ele. Então, quando esse pastor disse isso para mim, essa frase nunca mais saiu da minha cabeça. Porque Deus está dizendo aqui para nós, eu tenho que ficar preparado o tempo todo para a volta dele. E se eu quiser, às vezes, viver um pouco mais, eu tenho que estar com ele também. Veja, a Bíblia diz para a gente lá em Êxodo, se não me falha a memória, capítulo 20, quando vai falar ali dos 10 mandamentos, a Bíblia diz lá que um dos mandamentos é honrar pai e mãe. E nesse mandamento de honrar pai e mãe, o que a Bíblia diz? Que o filho que honra pai e mãe, ele vai ter vida longa. O que não honra, então, vai ter vida curta. Então, quando eu fui começando a aprender essas coisas, você vê que Deus, ele age em cima de regras, em cima de valores, em cima de princípios. Então, da mesma forma que Jesus não vai obrigar ninguém a andar com ele, ninguém vai obrigar Jesus a resgatar aquele que não quer andar com ele. Mateus 24, no verso 45, diz assim, quem é, pois, o servo, ou uma outra forma que Jesus está explicando a mesma coisa, quem é, pois, o servo fiel e sensato, e a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa, para lhes dar o alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens.
Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: o meu senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui ele está falando do inferno. Então, o Senhor está falando assim, imagine a situação de que, vamos supor que você é o mordomo, você é o responsável sobre uma casa, o seu patrão viaja e diz assim para você: toma conta dessa casa para mim e cuida dos empregados, paga, alimenta os empregados, cuida deles, até que eu volte. Só que aí esse homem está ali cuidando da casa, passam-se anos e anos e nada do dono voltar. Aí ele fala: o dono não vai voltar mais. Então ele começa a maltratar os funcionários daquela casa, ele começa a não alimentá-los mais, ele começa a não cuidar mais da casa, começa agora a comer o que quer, começa agora a beber, fica embriagado o tempo todo na casa e de repente o dono volta. E aí, a Bíblia diz: o senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe. Então Jesus está dizendo assim, ele vai voltar num dia em que a maioria das pessoas não vão estar esperando. Ele vai voltar num dia em que ninguém sabe qual vai ser esse dia. Mas o fato é que ele vai voltar. E ele punirá severamente e lhe dará o lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Por que lugar com os hipócritas? Porque este mordomo disse: pode ir, Senhor, que eu vou cuidar de todas as suas coisas, eu vou servir ao Senhor direitinho. Só que depois ele abandona o Senhor e deixa de servir o Senhor. E o Senhor diz: o lugar desses é com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando diz choro e ranger de dentes, está falando de forma literal. Bom, quando Jesus conta a parábola das 10 virgens, ele diz então ali, o reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Aqui, as virgens, elas representam nós, a igreja, e o noivo representa Jesus. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. E está falando de um povo dentro do corpo de Cristo. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes porém levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Então veja, eu tenho 5 mulheres insensatas e 5 prudentes. Como eles sabiam, era a tradição da época, o noivo aparecer à noite para a cerimônia, e tinha a cerimônia ali de que acendiam as lamparinas, que marcavam o caminho que o noivo passava para entrar. Então, Jesus está fazendo essa comparação aqui, ele está dizendo que tem 5 que eram prudentes e 5 não. O que significa isso? Que 5 se prepararam para a chegada do noivo, que 5 se prepararam para a volta de Jesus e 5 não. 5 providenciaram tudo que era necessário para que ela tivesse recursos até a volta, a chegada do noivo, e 5 não. Então, à meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. E é interessante que as 5 sensatas, elas pegaram suas candeias, insensatas, pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. Ou seja, tudo que elas tinham é só aquela tocha que estava ali na candeia na mão dela, na lamparina dela. Mas a hora que acabasse o combustível ali, o óleo que mantinha o fogo aceso, elas não levaram óleo reserva. Elas não ficaram preparadas para a volta de Jesus. Aí a Bíblia diz que as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas. Então, além das candeias, das lamparinas delas, elas levaram galões, recipientes com óleo extra.
para que este óleo, caso fosse apagar a candeia, elas automaticamente já colocassem mais óleos para a candeia manter acesa. E assim elas poderiam enxergar o noivo e vice-versa. E aí a Bíblia diz que o noivo demorou a chegar. Esse é o sentimento que todo cristão tem, de que Jesus está demorando a voltar. E a Bíblia diz o seguinte, de que então todas, tanto as prudentes como as insensatas, elas adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja óleo suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Então, o Senhor está falando assim que eu, Max, sou responsável por manter a minha luz acesa, por manter a minha fé em Jesus, apesar de todos os sofrimentos e todas as perseguições que nós sofremos por sermos cristãos. Então, aquele que mantém a sua fé acesa, aquele que tem ali fé de reserva, que foi buscando ao Senhor, que foi se fortalecendo, que foi lendo a palavra, ele tem reserva, ele permaneceu preparado para a volta de Jesus. Esse, quando é chamado, ele tem ali, acende automaticamente a sua lamparina e ele carrega ali ainda uma unção extra, ele carrega uma força extra, ele tem um poder extra ali dos céus que o ajuda a se manter firme, mesmo que o noivo demore. Agora, as insensatas falam assim: me dá um pouco desse óleo. Ele fala assim: mas é você que tem que buscar. É você que tem que buscar. Então, no momento em que o noivo chegar, que Jesus voltar, nenhum ser humano vai conseguir me ajudar. Você não vai conseguir me ajudar. Eu não vou conseguir te ajudar. Porque o azeite, que simboliza também a presença de Deus, o azeite é você que busca a presença de Deus. Eu que busco a presença de Deus. É você que mantém a presença de Deus acesa dentro de você. Sou eu que mantenho a presença de Deus acesa dentro de mim. O mundo vai me oferecer muitas coisas para apagar essa luz dentro de mim. Mas eu sou responsável por ir atrás e manter a minha lamparina acesa, a minha luz acesa, a minha fé de pé. E aí, quando as insensatas pedem ajuda às demais, elas dizem não. Por quê? Mas por que elas disseram não? Elas falam assim: olha, é melhor vocês irem comprar óleo para vocês, porque pode ser que aqui não seja suficiente para nós duas. Então, a salvação em Jesus Cristo, ela é individual. Ninguém será salvo: eu vou ser salvo porque eu nasci na igreja. Eu vou ser salvo porque todos os meus irmãos são da igreja. Eu vou ser salvo porque o meu pai é pastor. Eu vou ser salvo porque minha mãe é da igreja. Eu vou ser salvo porque o meu tio é da igreja. Não, ninguém vai poder te salvar. Você tem que ir atrás de Cristo por si mesma. Você mantém a sua fé acesa. Ninguém vai ser salvo por ser conhecido de alguém. Talvez você conseguiu achar um emprego porque você conhece um vereador. Ninguém vai para o céu porque conhece alguém que Deus usa muito. Só irão para os céus aqueles que creem em Jesus Cristo e que perseveram até o fim. E aí elas dizem para as insensatas: vão comprar óleo. Aí é a questão de estar atento e preparado o tempo todo. Então, quando elas ouviram que o noivo estava chegando, elas saíram para comprar óleo. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada.
Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. E termina a parábola dizendo: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Então, o que ele está falando? Ele está falando assim: você precisa manter acesa no seu coração a sua fé em Jesus. E isso é uma decisão tua. Você decide manter a sua fé em Jesus. Você decide seguir Jesus. Você decide confiar em Jesus. Você decide se entregar a Jesus. Você decide que Jesus é o Senhor da tua vida. Isso é uma decisão que vai ser sempre tua. Vai ser sempre uma decisão individual. Ninguém vai poder tomar essa decisão por você. Você precisa ir atrás de Jesus, porque você já sabe que ele existe. Não querer que Jesus venha atrás de você. Atrás de você, Jesus já veio quando ele se entregou na cruz. Quando ele derramou sangue, ele já fez isso por você. Ele já deu um sinal de que ele veio por você e resgatar você. Agora, manter acesa a chama depende de você e não depende de Jesus. É você que se prepara ou não se prepara para a volta dele. Então, que todos nós, e eu espero em Cristo, que todos nós estejamos preparados para a volta de Jesus. Vindo Jesus hoje à noite, vindo a morte para nós antes de Jesus voltar, ou voltando Jesus daqui a alguns dias, que nós estejamos com as nossas lamparinas acesas, que nós estejamos com a palavra de Deus nas mãos, cheios dela, cheios de fé, cheios de unção, cheios do óleo, cheios da presença, cheios do Espírito Santo de Deus, porque é por meio do Espírito Santo de Deus que nós pegamos fogo, que a chama fique acesa dentro de nós. E é por causa do Espírito Santo de Deus que nós conseguimos enxergar o noivo. E é por causa do Espírito Santo de Deus aceso em nós é que Jesus olha para nós e ele consegue nos identificar. Quando ele olhou para insensatas, ele não identificou, ele disse: eu não conheço vocês. Por quê? Porque elas estavam com certeza sem luz. Elas perderam o tempo. Não adiantava mais correr atrás porque já tinha passado o tempo. Mas enquanto Jesus não volta, ainda é tempo. Tiago vai dizer para a gente assim, não lembro se foi Tiago ou Tessalonicenses, eu acho que é Tiago, que diz assim: não apagueis o Espírito Santo de Deus. Não apagueis o Espírito. Porque o Espírito de Deus em nós, ou seja, a presença de Deus em nós, é o fogo que nos identifica na hora do arrebatamento. É uma marca que o Espírito Santo de Deus coloca em nós. É um selo que ele coloca em nós, que nos diferencia de todas as pessoas. Você pode se achar que não é ninguém, ou você pode se achar que você é a pessoa mais comum do mundo. Mas quando Deus olha para você, ele vê uma marca. E essa marca te diferencia de todas as demais pessoas. Então, oro a Deus para que você se prepare, para que você tome a sua decisão séria de, apesar de todas as dores, de todas as decepções, de todas as frustrações, você decida caminhar com o Senhor Jesus. E se você toma essa decisão, depois me manda uma mensagem que eu vou enviar também uma oração para você. Que Deus abençoe a tua vida, que a graça do Senhor seja contigo, que Deus continue falando essa palavra durante a semana no teu coração e que o Senhor te encontre pronto e preparado para ter um encontro com Ele.
Assim é o desejo do meu coração e assim eu profetizo sobre todos aqueles que ouvirem essa ministração, em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.